Olá, empreendedores, aqui Robson Constantino, da Constantino Contabilidade e do canal Conta aí Contador. Hoje no Conta aí Contador nós temos uma presença ilustre, né? Hoje nós vamos conversar com o Luiz Pinheiro. Luiz Pinheiro ele está falando conosco aqui diretamente de São Paulo. Luiz Pinheiro ele foi durante 12 anos diretor de desburocratização na Prefeitura de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Ele implantou na Junta Comercial o processo de abertura municipal, unificou os processos internos das secretarias, abrindo as empresas em um dia. A média de abertura de empresas hoje no Brasil, ela gira em torno de 3 a 4 dias, dependendo do estado. E lá em Mogi das Cruzes conseguiu deixar em um dia a abertura. Veja só como isso é, vamos chegar lá, né? E além dos processos de licenciamento eletrônico, tá? Ele é prestador de serviço para o SEBRAE, como consultor independente nos processos de desburocratização de prefeituras e liberdade econômica, consultor empresarial nas áreas de implantação de empresas junto a órgãos licenciadores, análise de implantação junto ao plano diretor do município. Foi conselheiro do Concidade, Conselho da cidade de Mogi das Cruzes, conselheiro de meio ambiente e presidente do Conselho Social e do Conselho do Idoso. Luiz Pinheiro é formado em administração de empresas pela Universidade de Brás Cubas, casado, pai de 2 filhos, empreendedores. Então, o empreendedorismo já está no sangue e já passando para os herdeiros, né? E hoje o nosso bate-papo com o Luiz é justamente sobre essa questão de desburocratização. Muito bem-vindo, Luiz. Vamos bater um papo aí sobre essa questão da desburocratização, ver se nós conseguimos ajudar aí o maior número de empreendedores e fazer com que eles percam esse medo de empreender, né? Obrigado, Robson. É um prazer estar aqui com vocês neste canal tão importante que tem alcançado, além de certamente dos contadores, também tem alcançado aquilo que mais nós interessamos, né? É de alcançar os empreendedores que precisam gerar negócio, né? Aumentar renda, captar recursos e alavancar a economia desse nosso país que é tão maravilhoso, né? Então, muito obrigado por este brilhante convite e para mim é um prazer poder contribuir neste momento com esta hora tão importante para o Brasil, que é a retomada econômica, né? Perfeito, perfeito. Fazer um agradecimento especial aqui ao Edson, aqui da EDESC, que fez essa ponte aí para que nós pudéssemos bater esse papo, que com certeza vai ser engrandecedor para mim e para o canal e para todos os empreendedores, né? Quando a gente fala de burocracia, né, o nosso país ele já é conhecido como um país burocrático, né? E o custo dessa burocracia ele é muito alto. Então, por conta da burocratização, da burocracia no nosso país, muitos empreendedores, eles têm medo de empreender, de regularizar a sua situação, porque já vem aquela história na cabeça, né? Ah, vou ter que abrir empresa, CNPJ, licença, alvará e tal, tal, tal. Como é que o senhor vê isso, Luiz, essa questão da burocracia aqui no nosso país? Robson, este é um problema muito sério. Nós estamos tratando isso desde 2006, né? Desde quando iniciou no estado de São Paulo, alastrou pelo Brasil um programa muito simples que era justamente chamado Vamos Desatar o Nó, né? E naquele instante foi identificado no Brasil qual era o tamanho da burocracia que nós temos. E vale constar até mesmo isso, que nós estamos perdendo para muitos países vizinhos, de porte até menores, talvez com infraestrutura talvez até um pouco menor que a nossa, por conta do nosso excesso de burocracia. Para nós termos uma ideia do que é tudo isto, nós temos um ranking do Brasil em relação aos países melhores para se investir. Por exemplo, atualmente nós estamos no 124º lugar, né? Para ter uma ideia, a África do Sul está em 84º e a Nova Zelândia em primeiro lugar no processo de desburocratização para se abrir uma empresa. Então, essa burocracia que nós temos no Brasil, que tudo é o poder do carimbo, leva-nos a um processo tão lento, burocrático, desumano, tá? Eu digo desumano porque você tem tantas portas a serem percorridas e nem sempre você tem a chave dessas portas. Então, nós estamos num momento muito bom, que precisamos unir as forças de quem sabe fazer, do empreendedor que precisa fazer esse processo todo, e ele está dizendo, se eu bati na porta do município, do estado, da federação, ele está querendo dizer, eu quero estar certo, então me ajuda a fazer certo.
só que nós temos umas portas a ser abertas, que são algumas chaves que ninguém encontra elas, entendeu? Então, eu estou muito otimista para o momento brasileiro, né, para que a gente possa justamente tirar essa trava de muitos processos burocráticos. É interessante que aqui no nosso município, né, aqui em Maracanaú, aqui nós, os contadores aqui da região, a gente faz uma pressão muito grande na prefeitura, nas secretarias, quanto a essa simplificação dos processos, né? Com a Rede Sim, né, eu até gostaria que você falasse um pouco sobre a Rede Sim, para que o empreendedor ele saiba o que é, ele talvez não tenha o conhecimento, né? E com a implantação da Rede Sim foi algo que deu uma certa agilidade no processo, porém o município ele ainda não se enquadrou 100% na Rede Sim. E você falar um pouco sobre a questão, o que é a Rede Sim, o que ela se aplica aos empreendedores. Bom, como o próprio nome já diz, Robson, a Rede Simples justamente ela é uma rede de negócios que veio para simplificar os processos, né? E nessa simplificação de processos, nós vamos poder entender os órgãos se conversando numa mesma plataforma ou integrados de algum modo, de maneira que tudo aquilo que o empreendedor precisa, ele consiga em apenas um canal, né? Hoje, isto no Brasil, o órgão escolhido foram as juntas comerciais, que faz a integração de todos os processos e de todos os que precisam estar integrados para esse licenciamento, abertura, baixa, constituição e assim por demais, né? Então veja, você iniciando uma empresa por uma plataforma única e cada responsável dos federados, né, de qualquer esfera, fazer a sua coleta e a sua resposta de dados, né? Então isso é muito importante. Eu venho lembrar aqui, Robson, uma situação muito simples, né? Talvez você não vai lembrar disso, né? Quando a gente emitia um CNPJ lá na Receita Federal, junta comercial, e depois chegava nas prefeituras, né? E quando você chegava nas prefeituras, o que acontecia? Não pode abrir a empresa naquele local. Ou seja, o processo estava completamente o inverso. Então, por este ato tão simples que eu vejo, e nós da área contábil, qual é o sofrimento? Você fazer todo o processo, porque a prefeitura não tinha isso muito claro, você pedir uma certidão de diretrizes, nem sempre conseguia em tempo a contento, para abertura, para tempo a resposta do empresário, e você tinha que fazer todo o processo, e quando apresentava à prefeitura, você não tinha esta liberdade de estabelecer naquele local escolhido pelo plano diretor, a questão localizacional. Então, observe que com este processo, hoje nós temos uma viabilidade automática. Tá? Então, a Rede Simples trouxe o quê? A viabilidade tem que estar no sistema. Tá? Então, aqui vai um alerta para os municípios, que daqui a pouco os municípios com os quais não tiver as suas autorização de instalação dentro do plano diretor, mesmo que não tenha um plano diretor, mas uma situação automática, isso vai ser tácito no pedido do empreendedor. Então, ou seja, a gente já falando um pouquinho de liberdade econômica, em dizer o que antes você esperava o município responder, a lei trouxe o que nesse processo? Se você não responder em X tempo, considera-se aceito. Olha que maravilha, né? Então, observe que as travas começam a sair, né? Tá? Então, o Rede Simples, o próprio nome já diz, né? É a rede nacional para a simplificação do registro e da legalização da empresa e dos negócios, tá? Porque não basta simplesmente você abrir uma empresa, ter um CNPJ, um contrato social. Quando se expande para a legalização de empresas e negócios, é dizer, o meu produto está pronto para ser comercializado, ou seja, abre as portas da empresa, vamos embora, né? Então, acho que é um processo bacana, estou muito otimista para isso. Tá? E é interessante essa questão da simplificação, que acho que os municípios, eles às vezes não pensam bem, na verdade, porque quanto mais simples for o processo, evidentemente que você tem que ter um controle ali, que você não vai liberar tudo, né? Tem que haver um controle. No entanto, quando você simplifica essas liberações, essas licenças, essas viabilidades, você atrai mais investimento para o município. Consequentemente, a arrecadação do município aumenta, né? E, como você falou, antigamente a gente fazia esse processo inverso, né? Primeiro você ia na junta, depois ia na Receita Federal e somente depois ia na prefeitura e muitas das vezes barrava, né? Agora, o que eu vejo muito, aí eu vou falar do conhecimento aqui do nosso município, é que essa liberação da adequabilidade ou da viabilidade, ela ainda é um processo lento, porque
Tem alguns casos que a prefeitura leva 3, 5, até casos de 10 dias para liberar uma viabilidade, coisa que não é plausível. Você vai constituir uma empresa, você faz um investimento, você quer aquilo funcionando o mais rápido possível, né? E nós temos municípios aqui do lado, né, a capital, Fortaleza, onde praticamente todo o processo é eletrônico. Você só precisa fazer algum processo físico ou manual se for uma atividade de alto risco, alguma coisa do tipo. Do contrário, todas as atividades elas saem, licença, certificado dos bombeiros, licença sanitária, alvará de funcionamento, tudo eletronicamente, né? E aqui a gente não conseguiu ainda chegar nesse patamar. Melhorou de um tempo para cá, acho que de 2020 até então melhorou consideravelmente, no entanto, ainda tem essa trava, esse processo lento, né? E isso atrasa muito, atrapalha muito, né? E aí nisso eu pergunto, como que as prefeituras poderiam, já tem a lei de liberdade econômica, né, que elas deveriam cumprir, mas infelizmente não cumprem, desde tudo que é para ser, né? E tem a Rede Sim. Como foi, me conta um pouco da sua experiência aí em Mogi das Cruzes, como foi que você conseguiu fazer com que a prefeitura cumprisse a legislação e com isso facilitasse os processos para os empreendedores? Primeiro, Robson, vamos constar assim, a Rede Simples na prática é um momento de pegar esse processo de burocracia e fazer uma transformação na realidade dos municípios. Ou seja, os municípios precisam entender isso como um processo de ganho, né? E o que é processo de ganho? Quanto mais eu burocratizo, eu menos tenho investimento. Quanto mais eu burocratizo, menos eu tenho empresas, né? Uma das premissas das empresas internacionais que tem até mesmo uma ligação com o exterior, a primeira coisa é perguntar como que é o processo de legalização dentro do município. Então, isso já é um grande diferencial para que o investidor possa escolher aquele município como município para fazer o seu investimento. Até mesmo porque um investidor não quer ou não precisa alugar um ponto, comprar um imóvel e ficar lá 3, 4, 5, 1 ano para ter uma licença. Eu estou falando desde o pequeno empreendedor até o grande investidor, tá? Então, nessa situação da desburocratização para os municípios, ele precisa entender que o que está sendo proposto pelos estados e pela federação é que esses processos sejam unificados. De que maneira? A mesma coisa que eu abro uma empresa em Santa Catarina, eu também abro lá no Piauí, do mesmo modelo. Tá? Claro que respeitando os planos diretor, zoneamento, viabilidade locacional e assim por demais. Só que, com tudo isto, eu preciso adequar-se às nossas legislações, que é aquilo que talvez os municípios não fizeram como lição de casa, e isso nós trouxemos para Mogi das Cruzes como premissa. Em primeiro lugar, atualizar a sua legislação. Tá? Eu estou falando de uma situação já implantada em 2010, com licenciamento eletrônico, totalmente automatizado. Como licenciar uma empresa de baixo risco em até 3 horas. O que é 3 horas? É o tempo que o processo levava para isso. Então, em 2010, nós já licenciávamos até 3 horas, porque era o tempo que o sistema fazia a análise e a liberação. Isso estou falando de atividade de baixo risco. Claro que São Paulo saiu na frente nessa questão do licenciamento eletrônico em 2010, porque foi um programa muito forte a começar daqui. Tá? Junta Comercial entrou no processo muito forte e foi trazendo os órgãos licenciadores, como você mesmo disse. Um bombeiro, vigilância sanitária, meio ambiente, Secretaria de Agricultura de Estado e assim por demais. Né? E o ganho que os municípios têm para tudo isso é o quê? Primeiro, em quase todos os seus trâmites, ele vai ter um fim do processo físico e ele vai ter um processo totalmente eletrônico. É redução? Claro que é. Tramitar processos físicos hoje dentro do município é um atraso de vida. Atraso de vida. A gente brinca dentro do poder público dizendo o seguinte: o maior problema dos municípios não são as secretarias, a secretaria A, B ou C. A secretaria mais demorada da prefeitura chama-se secretaria corredor. É aquela que o processo sai daqui, vai para lá, pega daquela secretaria B e leva para outra secretaria que está no outro prédio do outro lado da cidade. Então, a secretaria corredor é a mais demorada. Então, o que o Rede Simples traz? Ela elimina do processo a secretaria chamada corredor.
né? Ó, tá na mesa de fulano de tal para despachar, fulano de tal tá na mesa porque vai ter que liberar, porque tem que fazer a guia, tem que fazer não sei o quê. Então, o ganho para o município neste processo da Rede Simples, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvidas. Nós crescemos consideravelmente no processo de licenciamento eletrônico, já começando a Rede Simples lá em 2010, de uma maneira exorbitante. Aquilo que nós conseguimos fazer de X número de licença mês, passamos a fazer 4 vezes mais. Então, o que quer dizer isso? E com o mesmo número de funcionários ou menos, tá? Ou menos. Porque quando se fala em Rede Simples, alguém pode pensar assim, eu vou aumentar os custos do município. Muito pelo contrário, você vai aumentar em empresas constituídas, em empresas devidamente licenciadas, você vai aumentar o seu processo arrecadatório porque você vai ter empresas saindo da informalidade. Então, ou seja, então o município precisa sim, o legislador, o executivo precisa estar antenado para esse momento e dizer, não, a hora que tudo se regularizar, vai chegar para mim. Mas eu entendo que o momento é agora em dizer o seguinte, é melhor você entrar na fila que está andando do que depois você ter que engolir tudo, entendeu? Porque enquanto está andando, você tem ainda a premissa de você se adaptar dentro do município e não ter que colocar tudo goela dentro. Verdade, é verdade. Hoje aqui no município, né, falta muito incentivo. A gente ouve diariamente reclamação em relação a essa questão, porque tudo é muito complicado, né? Você tem uma ideia, um caso bem agora, recente, de uma empresa que está, no caso aqui é a empresa da EDS Comunicação, que é uma empresa de comunicação multimídia, e foi exigido o licenciamento sanitário da empresa, né, que não tem necessidade alguma. É uma empresa que você não tem risco de nada, né? E isso atrasa muito porque a empresa acaba por deixar de faturar, por deixar de trabalhar, porque tem uma exigência dessa, né? Aí vocês tiveram muito problema quanto a isso na unificação das secretarias? A unificação das secretarias sempre será um problema, por quê? Eu digo sempre será, porque a gente está quebrando esses paradigmas, né? Porque cada secretaria tem as suas atuações e tem os seus porquês. Só que alguns porquês não têm resposta, então precisa... Se tem um porquê e não tem resposta, isso quer dizer, eliminando o processo. Eliminando o processo. Em primeiro lugar, eu preciso colocar cada órgão no seu devido lugar. Existe as invasões de competência, não de ordem legal, mas de ordem administrativa, no sentido de que, por que eu estou exigindo uma coisa, sendo que o bombeiro também vai exigir? Por que eu vou exigir isso, sendo que quem exige isso é a vigilância sanitária? Por que eu estou exigindo isso, sendo que quem vai exigir é o meio ambiente? Então, eu preciso entender o quê? O que eu estou exigindo daquele empreendedor? É a mesma coisa que a vigilância está exigindo, então eu não tenho que exigir. Isso eu estou exigindo por quê? Nós temos, infelizmente, ainda, Robson, aquela situação, não, eu estou exigindo porque lá em 1970 a gente exigia e continuamos exigindo até hoje. Então, é um problema o quê? De continuidade sem atualização. Então, a premissa forte hoje é que eu exijo isso por quê? Porque a partir da hora que eu vou exigir uma coisa que eu não tenho serventia de controle, de acompanhamento, de análise, de mensuração, e se eu tenho dúvida, é muito simples pela lei hoje, dentro da Rede Simples. O que eu faço? Eu tenho que entender a boa-fé do contribuinte, a boa-fé do empreendedor. E eu transformo isso em quê? Eu transformo isso em autodeclaração. Porque se em algum momento a coisa sai do controle, eu dividi responsabilidades. Então, o medo do executivo eu vou ter que assumir sozinho, daqui a pouco, se tiver um processo, o Ministério Público, a autarquia tal, o órgão de controle tal, vai cobrar do executivo alguma situação. Mas quando eu transfiro isso dentro do Rede Simples, eu acredito no empreendedor, mas eu também transfiro a ele, através de autodeclaração, a responsabilidade compartilhada. Então, ele vai também compartilhar comigo aquela situação. Então, o que é isso neste exemplo que você acabou de citar, Robson? Falta de revisão e unificação das legislações. Simples assim. Aqui as secretarias elas são muito desunidas, diga assim. Você tem ideia, a Secretaria de Vigilância Sanitária não conversa com a Secretaria de Controle Urbano e Meio Ambiente. Aí
Só por alto aqui, lhe mostrando o processo aqui, né? Você faz um pedido de licenciamento, né, de alvará de funcionamento e faz um outro pedido de alvará sanitário. Para você ter o alvará de funcionamento, você precisa ter o sanitário. Para ter o sanitário, o fiscal precisa ir no local, seja qual for a atividade, né? Então, assim, você tem um trâmite todo, aí você tem que receber o alvará sanitário, levar lá para o órgão, que é a Secretaria de Controle Urbano e Meio Ambiente. Dentro desse órgão é que ele vai ver o alvará sanitário para poder liberar o alvará de funcionamento. Então, você tem literalmente uma burocracia que atrasa tudo. E nesse meio tempo ainda tem a questão do meio ambiente, que, pasme, aqui a atividade de comunicação, que é uma atividade sem risco, até ambiental, ela exige um parecer do órgão ambiental dizendo que realmente não precisa de licenciamento ambiental. Pô, se já está na lei, né, que tem ali a classificação dessa atividade de risco e tudo, se já está na lei que essa atividade ela não representa risco, eu entendo que não haveria necessidade de ter ainda um parecer do licenciamento ambiental. Isso atrasa todo o processo, né? Atrasa todo o processo. E com esse processo burocrático, acaba que você gera aquela história, né? Burocratizar para cobrar propina, burocratizar para arrecadar de uma maneira diferente. Infelizmente, essa é a realidade, né? E eu gostaria que, com sua experiência, falasse um pouco sobre a questão da lei de liberdade econômica e por que é tão difícil as prefeituras cumprirem. Porque se elas simplesmente pegassem a lei de responsabilidade de liberdade econômica e aplicassem ela nos municípios, nós estaríamos vivendo realmente num país menos burocrático possível para os empreendedores, né? Bom, este seu questionamento, Robson, é muito importante, visando justamente esse caso muito prático que você disse de empresas que precisam ser licenciadas e depende de vários órgãos. E muitas das vezes só precisa de um não de outro órgão para dizer não precisa licenciar lá ou aqui. A Rede Simples, através da liberdade econômica, trouxe isso muito claro em dizer que os processos têm que ser mapeados. Que quando eu mapeio o processo, eu distribuo responsabilidades. E nós temos neste processo situações, às vezes, que nós invadimos competência de outro órgão ou secretaria para aquilo com que eu quero ter simplesmente um bel prazer em dizer não, eu quero não de lá para eu licenciar aqui. Então, cada licenciador tem que entender no seu processo, por isso que existe um mapeamento de processo, é isso que nós fazemos com as prefeituras na atualidade, que é para entender esse fluxo e dizer aonde estão os gargalhos. E quando a gente entende os gargalhos e identifica-os, a gente propõe melhorias, tá? Propõe melhorias de processos físicos, propõe melhorias de processos internos, propõe melhorias no processo de legislativo, porque também isso é importante, porque aonde dará segurança para o executivo é justamente nos processos de revisão de legislação. E quando eu mapeio os processos, eu consigo entender nesse fluxo aonde cada um está. E vou conseguir identificar nessa situação aquilo que vai causar impacto para o executivo e propor a ele melhorias no processo interno, tá? Então, esta premissa do executivo ter essa exigência de vários órgãos no mesmo patamar é aquilo que nós chamamos de eliminar a secretaria corredor, que ela é justamente que trava os processos. Então, eu preciso entender, enquanto municípios, né, de que eu preciso eliminar os processos que não me causam nenhum impacto, tá? Então, aonde a lei transfere eles para totalmente no processo de autodeclaração, totalmente eletrônico, certificação digital e tudo mais. É interessante que, assim, quando a gente fala de desburocratização também, tem que levar em consideração que com a modernização, né, aí vamos falar um pouco de Receita Federal, no âmbito federal, né? Com a modernização da Receita Federal, também com o advento da Lei de Liberdade Econômica e da Rede Sim, hoje o microempreendedor, por exemplo, né, que é eu digo que é a porta de entrada para os empreendedores no geral, né? Então o microempreendedor ele praticamente consegue fazer tudo sozinho, né? Basta que ele tenha um pouco de conhecimento, ou tire uma dúvida, veja ali, mas ele consegue fazer praticamente tudo sozinho. Isso graças a essa questão da desburocratização. Então você microempreendedor, você consegue gerar o seu boleto de pagamento, você consegue fazer uma série de coisas. Mas isso, infelizmente, não é muito difundido pelos órgãos, né? Você não tem algo que consiga ensinar o microempreendedor como ele fazer algum processo, como ele conseguir um licenciamento, como ele conseguir um alvará,
como ele emitiu uma nota, né? E isso acho que teria que partir também dos órgãos públicos, né? Da iniciativa pública, para que os empreendedores vissem que empreender não é nem um bicho de sete cabeças. Pois bem, Robson, muito interessante também essa entrada de dados do microempreendedor individual, o MEI. Nós vivemos muito tempo com muita informalidade no Brasil. E com esta, eu chamo de um projeto social que deu certo, né? Por mais que os municípios ainda estão ou tiveram grandes dificuldades, porque os seus processos internos não foram devidamente ajustados, né? Mas por força de lei isso já é para acontecer com muita tranquilidade. A gente leva isso também nas nossas consultorias aos municípios, para que possa o processo do MEI ele ser totalmente desburocratizado e de acordo com a lei que assim o estabelece. Por que nós estamos falando isto? Porque os municípios ainda enxergam o MEI como sendo um problema que não geram para eles tributação de grandes valores expressivos nesse processo todo de arrecadação. Claro que não é a intenção meramente da geração de tributos, mas a gente precisa entender que quando eu falo de projeto social, nós estamos falando de alguma coisa que deu certo, que tirou alguém que estava na informalidade, trouxe dignidade, resgatou cidadania, resgatou processos que nós não enxergávamos. E agora eu tenho o MEI com o CNPJ, com a Constituição devidamente, né? Isso faz com que ele busque acesso ao mercado. Ele busca o quê? Acesso a crédito. Ele busca o quê? Importação e exportação. Olha quanta coisa gerou a partir do momento, né, que nós trouxemos um resgate para ele, que ele passou a ser enxergado no mercado empresarial. Isso para o município também é mais uma empresa constituída, então deve-se levar isso em consideração. Nós não temos isso ainda formalizado dentro dos nossos CAGEDs. Este MEI constituído pode ser que ele ainda esteja constando no CAGED como um desempregado, mas ele deverá sim ser levado em consideração quando o município gera justamente os seus postos de trabalho, né? Olhando para tudo isso e observando este caos social que nós viemos, e agora a gente sai de uma informalidade e a gente entra por uma formação tão interessante, faz com que esta nova empresa consiga dar ao município uma garantia, um subsídio em dizer, eu estou devidamente licenciado, né? Porque ele passou a ser enxergado, logo ele é alvo de fiscalização do município. Então, eu não posso em nenhum instante esquecer de que ele é um empresário. O porte, para este momento, nós entendemos que ele não deve ser levado em consideração. Então, esses números o município tem que entender, precisa dar o apoio que ele precisa, através da sala do empreendedor, espaço do empreendedor, neste processo que nós temos que dar o subsídio para ele, que a lei também trouxe isso muito claro, muito forte. Eu já falei em outro instante também, que é por conta disso que nós, no município de Mogi das Cruzes, eliminamos o espaço chamado Secretaria Corredor e trouxemos todos os atores que fazem parte do processo de abertura de empresa ao entorno de uma mesa, aonde o processo circula por ali. E quando o processo circula por ali, eu ganho tempo, eu ganho agilidade. Então, e este ganho a gente vai refletir aonde? Lá na vida do empreendedor, porque um dia para o empreendedor parado é muito dinheiro, e principalmente se ele paga um aluguel, se ele já contratou um funcionário e assim por demais. Então, para os municípios também, nós levamos esta consultoria da implantação da sala do empreendedor, do espaço do empreendedor, como nós queremos chamar. O certo é que, de uma forma ou de outra, nós precisamos ter eles. Não somente para a emissão do cadastro municipal, da liberação da senha da nota fiscal eletrônica, né, de outros documentos mais, mas principalmente para orientar este empreendedor naquilo que ele precisa fazer. E quando eu faço isso para ele e que eu licencio, eu estou dando a ele o quê? Um manual de boas práticas. Então, precisamos sim dar esse suporte e levar avante uma coisa que deu muito certo, que é o microempreendedor individual. Verdade. E é interessante que em outros episódios do Conta aí Contador, sempre a gente fala isso, né? Que o microempreendedor, por conta também da pandemia, né? Houve um crescimento surpreendente de microempreendedores, né?
Até no último programa que nós gravamos, falamos que existe uma febre por empreender. E isso tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Hoje, em 2021, salvo engano, foram abertos mais de 2 milhões de novos negócios no Brasil. É muita coisa. Então, foi mais de 2 milhões de novos negócios no Brasil, e isso só no primeiro semestre de 2021, né? E desses 2 milhões de novos negócios, cerca de 80% eram microempreendedores, né? E isso sem ter esse apoio. Por exemplo, aqui no município nós não temos esse local do microempreendedor, a sala do microempreendedor, vamos dizer assim, né? E que por força de lei deveria existir, né? Então, eu acredito que se os municípios eles tivessem um pouco mais de atenção, ele teria uma arrecadação maior. Só que eu vejo da seguinte maneira: os municípios eles enxergam o microempreendedor como que não vai ajudar o município, não vai contribuir para o município, né? Mas aí que está um grande problema que os municípios não enxergaram. E quando eu estou hoje alertando os municípios nas nossas consultorias, em dizer a liberdade econômica está aí, nós temos tempo de nos adequar da melhor maneira possível e, inclusive, comunicar ao Ministério da Economia quais as nossas decisões dentro da minha tabela de atividades econômicas, para dizer, olha, atividade A é alto risco, baixo, médio risco e assim por demais. Eu estou com esse tempo, tá? E os municípios não estão fazendo a lição de casa. E por que eu estou dizendo isso? Que é interessante que se faça agora. E aonde eu vou chegar? Eu vou chegar lá na figura do MEI, tá? Lá quando ele foi constituído. Lá os municípios tiveram a oportunidade de fazer as suas legislações, de fazer as suas restrições dentro daquilo que o microempreendedor poderia ou não fazer. Só que poucos municípios fizeram isso, fizeram a recepção da lei que trouxe o microempreendedor como figura de empresa jurídica, né? Então, naquele momento, os municípios tiveram uma oportunidade. Hoje os municípios estão dizendo assim, mas eu não vou ter arrecadação. Mas o ganho do município não é somente em arrecadação. Quando eu olho um microempreendedor individual, infelizmente ainda, eu faço uma análise de CAGED para saber o ranking dos municípios na contratação, nas admissões e demissões, só que nós não podemos esquecer, infelizmente o CAGED ainda não faz esse parâmetro olhando os microempreendedores. Porque quando eu vejo um microempreendedor abrindo um novo CNPJ, ele deveria sair da baixa do CAGED, entendeu? Então, ou seja, eu estou criando um emprego formal de alguém que está executando um serviço ou em casa ou para terceiros, prestando serviços, só que ele continua também ainda no cadastro como desempregado. Então, ou seja, olha aqui, só que o executivo, quando olha isso, deverá olhar com olhos diferentes. Se eu tive no município 1.000 inscrições de mês em um mês, isso quer dizer, eu estou tendo 1.000 funcionários que deixou de ser desempregado. Então, olha o ganho social que nós temos aí, né? Então, eu não posso olhar para o empresário, como é a figura do MEI, de que ele só vai gerar ao município ou ao estado R$1, R$5 dentro da sua arrecadação. Ah, mas isso é muito pouco. Tudo bem, mas é melhor eu tê-lo daquela forma formalizado, e esta é a grande sacada do microempreendedor individual, é de ter uma pessoa totalmente formalizada, o sistema já transfere a ela responsabilidades, de maneira que, quando o órgão fiscalizador ou o município vai até ele, está indo com uma nova premissa, está indo com um novo olhar, né? Eu não estou indo como informal, como alguém que eu não conheço, eu estou indo a este empreendedor como alguém que já existe. Então, se ele já existe, ele tem informação. Se ele tem informação, com certeza, ele já eliminou muitos passos da sua vida profissional, das suas atividades que ele deveria fazer ou executar, porque ele já começou uma formalização, né? Então, este olhar para o microempreendedor individual tem que ser de tratamento, é o que a lei chama de tratamento diferenciado, né? E quando nós falamos de tratamento diferenciado, nós estamos falando de uma situação que justamente a Constituição Federal traz isso muito claro, a Lei Complementar 123 de 2006 traz isso muito claro, né? E quando eu falo de tratamento diferenciado,
para os MEIs, MEs e PPs, eu estou falando, e você tocou num ponto que é motivo de uma outra abordagem, em outro programa, em outra gravação, no que? No sentido de o que esses empreendedores têm de diferentes e de melhores para conquistar em todos os âmbitos, né? Aí eu estou falando de mercados de compras públicas, eu estou falando de tratamento diferenciado nos licenciamentos, nos processos administrativos, e um ganho muito grande para o tratamento diferenciado dos MEs e PPs é principalmente em compras públicas, né? De pessoas que precisam vender a qualquer esfera de governo e às vezes não sabe que ele pode vender até mais caro que uma empresa limitada. Olha só que interessante, não é? Então, né, não sabe. Por que não sabe? Porque geralmente não é difundido, não é divulgado, né? Então, fica aí a deixa da vez, a dica de ouro para o empreendedor em dizer, você que é ME, PP, MEI, você pode participar de licitações em compras públicas, justamente com preço até mesmo acima daquele que é limitado, que é SA, e com algumas regalias ainda. E também tem um ponto muito importante. O microempreendedor, a maioria que se mantém assim, né, tirando aqueles que abrem e infelizmente logo fecham, mas a maioria deles abre como microempreendedor e em breve se transforma no ME, né, e aí passa a contribuir mais impostos para o município, para o estado, né. Ele não vai viver eternamente como microempreendedor. Ele abre a empresa dele lá como microempreendedor, mas em breve ele vai se transformar no ME e vai contribuir, né. Agora você puxou um gancho muito importante sobre essa questão da venda para órgãos públicos, né? Vai ser sem dúvida objeto de um outro programa para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Mas a questão toda está aí. O microempreendedor ou o empreendedor em geral, seja ele microempreendedor, seja ele microempresa ou empresa mesmo de pequeno porte, ele não tem esse conhecimento, né? Ele não tem, porque os órgãos públicos talvez não tenham interesse em difundir essa informação, né? E se difundisse, sem dúvida, teria um ganho muito grande para os empreendedores em geral. Então, empreendedor, fique atento a essas informações que você pode estar deixando de faturar, de vender para os órgãos públicos, que você tem um benefício gigantesco, você tem uma prioridade na fila, né? Se você tiver entre você e uma limitada, o órgão público ele é obrigado a comprar de você pelo simples fato de você ser microempresa ou microempreendedor individual, né? Luiz, me diz uma coisa, qual foi o ganho que a Prefeitura de Mogi das Cruzes teve ao simplificar esses processos? Os ganhos são muitos, Robson. Eu digo, a gente tem um ganho administrativo muito forte dentro dos processos da eliminação de papéis e transformando para o digital, tá? Então acho que esse ganho, muitas vezes ele é incalculável, né? Principalmente falando hoje de processo sustentável assim por demais. 2, de ser uma prefeitura vista como prefeitura desburocratizada, uma prefeitura que justamente trata os processos de maneira diferente, que olha o empreendedor com um olhar diferente, né? Eu não posso olhar para um empreendedor dizendo, aquele é meu alvo de fiscalização. Não, eu tenho que olhar para o empreendedor dizendo, é ele que paga os meus impostos, é ele que paga os meus salários. Então, ou seja, quando eu olho para o empreendedor, eu tenho que vê-lo como sendo aquele eu devo colocar tapete vermelho para recebê-lo, tá? Então, eu brinco assim dizendo, nenhuma prefeitura poderia ter balcão, principalmente para o empreendedor, né? Para mim, empreendedor tinha que ser recebido com tapete vermelho, porque quem é que paga os nossos impostos? Quem é que paga a creche da cidade? Quem é que paga o asfalto da cidade? É impostos. E quem é que contribui com impostos? Empreendedores. Então, ou seja, para mim, toda a secretaria tinha que ter porta aberta, escancarada, tapete vermelho, dizendo, serve um café quente, por favor, né? Porque é empreendedor. Então, esta visão de o executivo ser um órgão meramente de fiscalização, ela precisa mudar. Por quê? Nós temos na figura muito forte dentro da legislação a autodeclaração. Eu transfiro a autodeclaração. Na hora que eu precisar usar, eu não preciso ficar ameaçando. Até porque o empreendedor de pequeno porte, ele tem um tratamento diferenciado, né? Lembramos isso ainda, né? E vai um alerta para os empreendedores aí. O que é tratamento diferenciado? É a vistoria ou a visita orientadora de fiscalização.
né? Dependendo do assunto, ele não pode ser multado de primeira visita. Ele tem que ser orientado e não é que essa visita tem que voltar amanhã e se ele não cumprir amanhã, ele vai ter que ser multado. Não. Tem a recepção da 123, muito claro isto, de que o tratamento diferenciado para os empreendedores de pequeno porte, ele tem que ser uma visita no espaço de 30 dias, né? E dando a ele o cumprimento daquela medida que ele fora notificado inicialmente. Não é multado, é notificado. Então, qual o ganho para o município quando eu tenho um empreendedor formalizado? Eu elimino esse processo, eu digo desastroso, desleal, aquele processo de medo, porque o empreendedor muitas vezes tem medo de atuar nas prefeituras, porque ele olha para a prefeitura meramente como o quê? Um órgão fiscalizador, um bicho-papão do empresário, né? E não pode ser desta forma. Eu trato muito nas minhas consultorias, dizendo, se a prefeitura não estiver ajudando o empresário, bom que seria que ela não atrapalhasse, mas se ela não ajudar, melhor que ela não faça nada. Só não atrapalhando já está bom demais, não é? Verdade, verdade. E na maioria das vezes ainda a prefeitura, né, vamos falar aqui no âmbito municipal, ela acaba por atrapalhar os empreendedores mesmo, né? Porque no caso, eu aqui na minha empresa de contabilidade, eu já tive casos de clientes meus que resolveram mudar de município porque aqui era muito burocrático, né? Então mudaram para um município próximo, aqui Eusébio, porque lá já é um processo mais simplificado. Tem as fiscalizações, tem tudo, mas é bem mais simplificado. E além do que, a tributação municipal lá é menor. Então já teve casos de clientes que tinham uma empresa estabelecida aqui, funcionando, tudo direitinho, e ele resolveu sair por conta da burocracia, porque a prefeitura ela estava literalmente jogando contra. Ela estava vendo o empreendedor talvez como o inimigo, né? A verdade é essa. E essa visão da prefeitura, do órgão público, tem que mudar. Ela tem que ver o empreendedor, o empresário, como um parceiro. Com o advento da lei e da Rede Sim, isso já melhorou bastante. Mas você acha que a gente ainda tem muito terreno a percorrer ou já estamos num caminho já mais tranquilo? Como é que você vê isso hoje? Nós ainda temos um grande caminho a percorrer, principalmente nos municípios que talvez a estrutura administrativa ainda é bem fraca, tá? Mas isso não quer dizer que os municípios não terão, de todos os federados superiores, suportes administrativos para isso. Haja visto que a integração de dados com todos os órgãos foram feitas pelas juntas comerciais, tirou essa responsabilidade do município. Então logo o município, o que ele tem que fazer no âmbito municipal é muito pouco para que possa acontecer isso. Então eu vejo que ele pode estar muito próximo, desde que haja uma boa vontade dos municípios assim o fazer. Duas vontades do município, vontade política do prefeito municipal e vontade técnica para destravar os órgãos técnicos internos. Então acho que esses dois fatores, eles são primordiais para o avanço desse processo, né? Então o Brasil está acreditando muito nessa redução de burocracia, né? E hoje nós temos uma pauta nacional de desburocratização, então eu entendo que este alavanco do governo federal é o grande mola propulsora que vai fazer com que as prefeituras façam o seu processo de desburocratização o mais breve possível. Legal, legal. Luiz, assim, a gente está chegando ao fim aqui do nosso episódio de hoje, né? Primeiro de tudo, agradecer bastante pela sua disponibilidade, pelo compartilhamento de conhecimento, né? Dizer para nossos ouvintes e espectadores que em breve nós iremos gravar novamente, aí vamos falar sobre venda para órgão público, vamos falar sobre os benefícios para quem é microempreendedor e quem é microempresário, né? Mas para a gente fechar aqui, né? Qual o recado que você daria para o empreendedor que ainda está com aquela cabeça, né, aquele pensamento na cabeça, mas eu não vou empreender porque é muito burocrático, é muito difícil, eu vou pagar muito imposto, eu vou isso, eu vou aquilo. Queria que você desse um recado para esse empreendedor que ainda está com o pé um pouco atrás, pensando em empreender, mas com aquele receio por conta da burocratização.
Muito bom, Robson. Pena que o nosso tempo é tão curto, né, para tanta coisa que a gente tem que falar, mas é mais importante também ficarmos com o empreendedor do outro lado dizendo eu queria mais, né? Então, e a gente não tem por objetivo nessa oportunidade esgotar os assuntos, até porque eles são infinitos em cada linha de raciocínio e de execução. Você disse em minutos atrás, dentro da nossa conversa, do grande número de empreendedores que nós estamos tendo neste período pós-pandemia, se podemos assim dizer, né? De aberturas no Brasil. Claro que nós temos os empreendedores de necessidade e temos também os empreendedores de oportunidades, tá? Então, os dois lados são necessários e são bons, mas também tem pontos a serem analisados. Eu não digo pontos ruins, né? O medo é uma característica que paira no empreendedorismo como um todo, porque nós, em questão de culturalmente, não temos esta facilidade, Então, eu digo assim, não comece num quarto escuro, né? Acenda a luz, abre um papel, pega um lápis e começa a rascunhar tudo isto. 2, não precisa ter medo de impostos. Eu costumo dizer sempre assim, e a gente ouve isso, não é frase minha, tá? Quem paga imposto não é empresário. Quem paga imposto não é empreendedor. Quem paga o imposto é o consumidor final. Então, quando você vai fazer o seu custo, o imposto está lá. Então, ou seja, se você deixou de recolher e foi acumulando uma dívida, em algum momento você recolheu aquilo que alguém já tinha te repassado através do documento fiscal. Então, ou seja, e isso é muito forte na classe contábil, dizendo que quem paga imposto não é o empresário. Quem paga imposto é o consumidor final. Tá? Só repetir a frase. Então, ou seja, não precisa ter medo disso. Se o seu custo está certo e está justo, você não tem que ter medo do imposto. Outra coisa que não precisa ter medo, eu sou MEI, eu não quero desenquadrar para um outro porte, porque eu vou pagar mais imposto. Não, ainda bem que você desenquadrou de MEI. Você saiu da classe que você poderá continuar como MEI, pagando o DAS de valor muito pequeno e DAS fixo, né? Se você faturou acima do limite permitido, isso quer dizer que você está com um produto bom, que você está gerando. Então, fazer esta portabilidade do MEI para um outro segmento jurídico, isso não é preocupação. Ah, mas eu recolhia somente 60 e alguma coisa de um DAS, um documento único mensal, e agora vou ter que pagar X valor de impostos. Isso é bom. Isso quer dizer que você está faturando, então isso é uma premissa boa. Então a recomendação final para esse momento é dizer, empreendedor, nós estamos num momento de retomada econômica. Então é o momento que você precisa analisar o seu negócio, né? Planilhar ele, identificar procedimentos para o seu negócio, conhecer bem aonde você quer entrar, de maneira que você não faça isso meramente pela necessidade. Claro que o momento econômico do Brasil não é um dos melhores ainda, mas para o investimento é um bom momento, né? Cuidado na hora de descapitalizar, né? Se tem crédito para capitalização de negócios no seu estado, nas secretarias, em bancos públicos que fazem isso, ajuda muito curto, então cuidado nesse endividamento neste momento, né? Então vá com passos que você sabe que vai conseguir alcançar essa caminhada, de maneira que você possa justamente ir com passos moderados, mas que você possa caminhar sempre, né? Então acho que esse é o grande recado. Passos moderados para você caminhar sempre. Perfeitamente, perfeitamente. Tem um amigo nosso que faz parte do nosso projeto, que é o Ricardo Pinto, e ele sempre fala, né? Tem que ter planejamento, né? Ele fala planejar para crescer. Eu acredito que também esse deva ser o lema dos empreendedores. Eles têm que planejar para crescer, né? Sem planejamento, infelizmente, não se consegue chegar a lugar nenhum. Então é planejar, fazer como você falou aí, rascunha o que você quer fazer, como você quer fazer e segue a vida, segue em frente, tá? Então, Luiz, agradecer demais, mais uma vez aqui a sua disponibilidade, a troca de conhecimento, foi muito enriquecedor. Com certeza, nosso telespectador e nosso ouvinte deve ter ficado aí com um gostinho de quero mais, mas não se preocupe, em breve nós estaremos gravando outro episódio e aí falando um pouco mais, aprofundando sobre os benefícios para você que é microempreendedor. E deixar aqui realmente meus agradecimentos, né? Parabenizar pelas ações que você teve aí em Mogi das Cruzes, né? Pela implantação do processo mais simplificado e esperar que a gente consiga replicar isso para os demais municípios, né? Aqui no nosso estado a gente precisa muito disso. Eu acredito que
nós procurando os órgãos públicos é algo que eles vão querer fazer, porque vai reduzir o custo e vai facilitar a captação de novas empresas. Robson, eu queria agradecer esta imensa oportunidade, muito rica por sinal, né? Um assunto que a gente fala por paixão, né? Porque se tem algo que me motiva muito no dia a dia é ajudar quem quer empreender. Então, nós estamos aqui totalmente à disposição, voltaremos sim com novos momentos, com novos episódios, né, com temas diferenciados. Hoje nós fizemos um apanhado muito grande aí e a gente voltará com breve com novas orientações, principalmente para compras públicas, né, para a questão da governança corporativa municipal. Podemos voltar até mesmo com o processo de desburocratização, falar exclusivamente para contadores e esse interface com sala do empreendedor, né? Que ações os contadores podem fazer para que possam estar mais próximo do município e assim por demais. Então, vai ser um momento muito bons que a gente vai poder estar juntos aí e com certeza não será só mais um. Tá? Teremos muitos outros momentos para falar sobre isso. Então, a minha gratidão aqui e aos empreendedores, sucesso nos seus negócios, né? Levanta a cabeça, bora para os desafios, incremente nos produtos, pesquisa o mercado e não baixa a cabeça não. O negócio é correr porque a fila é grande, mas quem corre mais chega mais rápido, né? Abraço a todos. Abraço. Empreendedor, quero agradecer aí a sua audiência, né? E não esquece de nos seguir lá no canal Conta Aí Contador. Lá sempre nós vamos ter novidades, dicas. Nos segue lá no Conta Aí Contador. Obrigado e até a próxima.